Então, qual é a função do sal? A função do sal, eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, pode ser a comida, a melhor comida que for. Se tu preparar ela sem sal, ela vai ficar totalmente sem gosto. É horrível comer uma comida sem sal, né? Mas agora, por exemplo, tu pega uma picanha, uma carne maravilhosa. Se tu assar ela ou fizer preparar ela sem o sal, ela vai ficar sem sal, sem gosto, ela vai ficar terrível, né? Agora, se tu pega e põe o sal nela, tempera ela com sal, o sal ele faz o quê? Ele realça o sabor daquele alimento. Então, essa é a nossa função. O sal, ele some para que o gosto verdadeiro da comida apareça. E essa é a nossa função na Terra. A gente precisa sumir para que ele apareça. Então, essa caminhada que a gente tem dia após dia, ela não é para a gente ir fazer as coisas que ele quer que a gente faça e ser uma coisa maravilhosa, todo mundo aceitar, todo mundo bater palma. Não é assim na prática. Nunca foi assim. Os profetas, eles iam, eles falavam, eles eram apedrejados, eles eram, né? As pessoas não se agradavam nem um pouco da presença deles, nunca foi assim. Quem dirá tu ir para tua própria terra, para tua própria família? Então, esse processo, ele não é muito fácil. E eu ali com medo, muito medo de ir para minha família e falar o que tinha que falar e tudo mais, eu estava em casa me preparando para ir até lá. Eu estava um pouco ansiosa, então eu comecei a limpar a casa, limpar, limpar, limpar. E foi aí que eu vi uma coisa que me alegrou demais a alma. Foi como uma, foi como ver a cena de um filme. Jesus montado num jumento, entrando em Jerusalém e aquela entrada triunfal. No momento em que eu vi isso, ainda que talvez tenha sido com os olhos da alma, porque na minha frente eu estava enxergando a minha vassoura e o meu chão, mas com os olhos da alma foi o que eu enxerguei. Essa imagem veio muito forte na minha cabeça de Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento. E a hora que eu vi isso, eu chorei demais. Chorei por quê? Porque eu sou chorona? Também. Mas principalmente porque naquele momento eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu não precisava elaborar grandes discursos, eu não precisava separar muitos textos e versículos e capítulos, e eu não precisava montar nada, entende? Não é um teatro. Eu só precisava ser o jumentinho que ia levar ele até os lugares. Então, eu só precisava ir. Quando chegasse lá, o próprio Espírito fala por nós. Então, todo aquele medo que eu tinha de ir e fazer aquilo começou a sumir. Quando eu entendi que eu era apenas o jumentinho que ia levar ele até os lugares. E é esse o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir, sabe? É aquele ide. E no momento que a gente vai, simplesmente tu dá um testemunho, às vezes tu conta algo da tua vida que aconteceu e aquela pessoa ela já ouve, ela já é tocada. Então a gente só precisa ir e deixar o resto com ele. Ele se encarrega de cuidar do final da história. A gente só precisa fazer o nosso papel, fazer a nossa contribuição no corpo. Então, uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu aprendi muito com essa história, porque que Deus, ele quer tanto que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe na palavra, que a gente entenda do que a gente está falando. Jesus, ele quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias no deserto. E quando ele teve fome, Satanás veio tentá-lo. Então, quando Jesus estava fraco, Satanás veio tentá-lo. Só que Satanás não chegou para ele contando histórias mirabolantes. Satanás chegou para ele usando a própria palavra de Deus. Satanás usava a própria palavra para tentar convencer Jesus a pecar. E se Jesus não conhecesse a palavra por todos os ângulos, talvez ele poderia ter caído ali e caído da pior forma possível, pela própria palavra. Então, é por isso que eu vejo que Deus ele tem essa necessidade que a gente vá atrás, que a gente medite na palavra, que a gente coma o livro.
Não é por ele, não é porque ele se sente bem vendo a gente estudar, é para nós mesmos não sermos enganados. Até porque, assim, a gente sabe que no final o engano vai ser tanto que, se possível, enganaria até os eleitos. E uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, uma coisa é certa, a marca da besta ela não vai estar lá na prateleira do supermercado escrito vendo marca da besta. Entende? 6,99. Não vai ser assim. A marca da besta, assim como todo um sistema, vai ser algo que, se possível, enganaria até os eleitos. E esse é o maior motivo que eu acho que Deus quer que as famílias se unam, que as pessoas comecem a buscar a palavra, a aprender a palavra, a ter uma consciência para não ser enganado. Por Ele mesmo não é. É por nós mesmo, pelo amor que Ele tem por nós. E Ele não quer que a gente seja enganado, então Ele quer que a gente sim coma o livro, que a gente medite na palavra dele de dia e de noite. E o último sonho que eu gostaria de compartilhar foi um sonho. Eu não vou contar o sonho como ele foi, eu vou contar só a interpretação do sonho. Bom, o sonho falava de moedas, falava de picolés, falava de algo meio que extraordinário, envolvendo eu e o meu marido. E eu sei que a gente ia comprar um picolé e a gente tinha exatamente o dinheiro para comprar um picolé, só que no fim deu um troco onde não cabia e a gente conseguiu muitas e muitas moedas e a gente pediu todo aquele troco de picolé e deu mais dois picolés. A gente tinha dinheiro para comprar um picolé e acabamos ficando com três picolés. Hoje em dia a gente tem dois filhos e a interpretação do sonho ela vinha nesse sentido de um terceiro filho, de um terceiro rebento na nossa família. E é obviamente quando eu ouvi isso, eu achei que era algo futuro, que era algo muito distante, até porque eu tenho a minha filha, ela tem 2 anos, eu ainda amamento. Desde o momento em que ela nasceu, eu sempre tomei anticoncepcional, já por medo de ter outro bebê e ela ser tão pequena ainda. Mas o sonho veio, o medo veio junto com o sonho, e eu achei que era algo futuro, mas acabou acontecendo, mesmo tomando remédio, mesmo amamentando, acabou acontecendo e eu acabei fazendo o exame e constatando que eu estava grávida no nosso terceiro filho e que, ainda que me assustasse muito aquilo, Deus fala através de sonhos. Mas aconteceu uma coisa muito chata, porque no começo eu fiquei com medo, por muitos e muitos motivos, mas principalmente por a minha filha ser muito pequena ainda e a gente não ter uma condição financeira maravilhosa para ter mais um filho agora. Mas eu deveria ter confiado. Eu sou uma pessoa que sempre fala o seguinte: os filhos são uma bênção do Senhor, é uma recompensa que Ele dá, entende? Não é uma bucha que Ele dá, não é uma cruz que Ele dá para te carregar, é uma recompensa. E eu andei falando isso muitas e muitas e muitas vezes para muitas pessoas. Mas quando eu peguei o meu resultado do exame positivo, mesmo tomando remédio, mesmo não esperando aquilo naquele momento, eu meio que surtei, eu fiquei abalada com aquilo. Eu não recebi aquela notícia de uma boa forma, ainda que Deus tivesse avisado que isso iria acontecer. Mas o que que acontece? O tempo passou, eu já estava mais ou menos com 10 semanas de gestação e eu fiquei muito preocupada porque durante praticamente 2 meses eu tomei anticoncepcional, mesmo estando grávida já e não sabia. Então eu procurei um médico e quando eu fui fazer o exame de ecografia, veio a surpresa que a minha gestação ela tinha sido interrompida com 4 semanas. Eu ali já estava com 10 semanas. Mas o que aconteceu foi que o meu corpo não reconheceu o aborto. A explicação científica que o médico usou foi que o próprio remédio desmanchou o embrião com 4 semanas, mas como foi algo meio diferente assim, o útero ele não entendeu o aborto e ele acabou continuando, ele continuou se desenvolvendo e o meu corpo continuou como se tivesse grávida mesmo,
enjoando e tendo todo aquele processo de gravidez, de início de gravidez. E quando eu fui fazer esse exame e eu vi que, mesmo eu tendo recebido má notícia, naquele momento ali, eu já estava feliz com a notícia. Entende? A preocupação inicial já tinha passado e eu já estava feliz com a notícia. Então, foi um banho de água fria, foi um banho de água fria demais, assim, quando eu vi que o meu corpo estava grávido, mas eu não estava mais. Inclusive, a própria placenta, ela continuou dentro do útero, porque o útero realmente não entendeu o que aconteceu. Somente 7 dias depois que eu tive essa notícia, que realmente eu entrei em trabalho de parto, tive que ir para o hospital e aí realmente aconteceu o aborto, onde saiu a bolsa e tudo mais. E eu passei dias terríveis, mas eu tinha toda a consciência de que aquilo que estava acontecendo comigo era porque eu falhei, entende? Eu falhei em vários aspectos. Deus disse: se unam pelo amor, para não ter que se unirem pela dor, sabe? Ele falou como as coisas aconteceriam. E de outra forma que eu me vejo muito errada também foi saber que o filho é uma bênção, uma recompensa que ele dá. E no momento que ele me deu essa bênção, essa recompensa, eu não agi como a gente deve agir, sabe? Quando tem uma notícia de uma gravidez. Ainda que eu saiba o tempo que a gente está vivendo, ainda que eu saiba que escatologicamente a gente está muito perto do fim, ele tinha me avisado que esse filho viria e eu já estava feliz com a notícia. Então realmente foi um choque, foi um banho de água fria, mas que me fez perceber que a última coisa que eu quero na vida é fugir dele, é fugir da palavra dele, é fugir daquilo que ele manda que eu faça, entende? É quando ele dizer unam-se pelo amor, porque se unir pela dor dói, sabe? Se unir pela dor dói. Por isso que lá no